Fala turma, beleza? Aqui é o Renato e vou fazer mais uma sessão para vocês aqui de mesas 2, 4. Já estou sentado aqui nas três mesas, uma mesa aqui é de 20 blinds. Essa liga nova aqui tem só essas mesas. Infelizmente não tinha muita escolha, mas pelo menos os jogadores estão mais dips. Então acho que não vai comprometer muito a jogabilidade. A mesa da direita ela é um pouquinho mais tight. Isso é bom para ver uma dinâmica diferente. Até do meio também está um pouquinho tight até. Tem só esse jogador um pouco mais loose, assim. E é bom que o field ele tá mesmo ficando mais duro, né? O pessoal vai evoluindo. A gente vê uma dinâmica. Aqui é só um check no big. Com certeza eu vou dar esse call. Não tem por que eu dar check aqui. O Betal tem o flush draw ainda. Limp pot, ele não vai ter tantos ais e rei assim. Aqui é só um fold do big. Esse small é só fold, não tem por que completar. Aqui se vier uma ação dos dois eu vou foldar, tá? Não vou defender o small. Caso ele fold eu vou abrir. Ok, tranquilo. Se fosse double suited no Ais e viesse um raise do botão aqui, eu poderia até pensar num tribet fold. Porque o open do botão, a tendência é ser bem loose. Eu vou foldar. Esse jogador é pegajoso. Aqui o jogador entrou com 20 blinds pagando a blind. Eu vou dar raise para ir getting com ele. Dependendo do big aqui, eu poderia até optar por abrir essa mão do botão. Mas contra esse aqui eu prefiro foldar mesmo. E aqui SPR 1,5, top pair, broca, backdoor flush, eu só vou ir get in. Não tem por que eu fazer um size menor para induzir. Fold. Ficar atento, né? Quando tem esse jogador aqui muito short, principalmente quando ele está à esquerda, tomar cuidado com as mãos que você abre, porque você vai estar se comitando com ele praticamente. E quando ele está na direita, tomar cuidado com algumas possíveis traps, né? Porque, por exemplo, ele dá limpo, eu dou um raise, esse jogador dá call. Muitas vezes esse jogador dá call por trap, porque esse jogador vai mandar o in, eu vou in por cima, geralmente, e aí ele tá com o topo do range ali, né? Que é um tribet. Mais as do suited. E aí facilitou a nossa decisão. Não precisamos nem escolher flop. E 100% é sempre bom flopar. Aí 10, não. Vai queimar minha língua, hein? Aí puxamos as contra as. Mesmo dele sendo single suited, era um flip para flop. Pela composição, que ele tinha umas cartas conectadas ali. Quando as pessoas têm dúvidas sobre atolar as pré-flop, né? Você vê que não vai fugir tanto, só se for um Ais muito, muito ruim mesmo, para ele estar perdendo muita equidade.
Mas com o dinheiro já investido, tipo, principalmente depois do outro raise dele aqui, não tem mais como ele foldar. Aqui saiu um jogador deep e entrou um jogador bem short, que é ruim. E essa mesa é legal que vai ficar com uma dinâmica deep, né? Tem vários jogadores com 200 blinds aqui. A gente muda um pouquinho do pré-flop. Eu defendo, não tem por que tribetar. Top bottle, backdoor flush, valete. Eu vou dar o primeiro call. Mesmo contra o pot, eu vou dar o primeiro call. Aqui não vejo por que dar raise, eu só vou me isolar com mãos mais fortes. Então eu vou dar call e ver se ele continua blefando algumas mãos. Ok, foi bom ver o showdown dele. Mas flop ainda eu acho que era uma mão muito forte pra gente foldar, né? Aqui mesmo 200 blinds eu vou tribetar em posição. Esse aqui eu vou tribetar também. Bom flop. Vou jogar de check. E aqui eu vou para check raise com o bottom set. Essa eu vou para c-bet fold. E agora eu vou botar. O range dele já está mais capado, ele não tem straights. Tem o blocker do 8, mas é uma carta que conecta bastante com o range dele de call. Vou dar o check. E agora eu dou check e torço para levar para showdown. Eu não dou check behind aqui porque é praticamente um give up. Eu acho que rei dá check raise. Ele pode ter um rei 10. 8 e 9. Talvez ele vá para check raise turn. Não sei se ele value beta. River 9 e 10, 8 e 9 assim. Eu não bloqueio o Ás de espada. Vou dar esse call aqui. Quadrou. Aqui eu tenho 2 backdoors. Os overs me ajudam. Eu tenho 10 de blocker. Deixa eu ver. Ele tem poucas mãos, mas ele é um jogador aparentemente bem passivo, tá? 59/2, ele não tribeta. Então acho que às vezes que esse jogador desse perfil eles potam, é muito mais valor, tá? Eles não vão ficar loqueando pra blefar, não é o perfil dele. E voltando aqui no call na outra mão. Aqui ou é rei 10, ou pode ser o 10-10, claro. Ou ele missou flush aqui, tem bastante missa de flush também. Ainda mais que eu não tenho nenhuma espadas. E eu tenho 8 que bloqueia 8 e 9. Por isso que eu dei esse call. E bom saber o call dele, né? Que ele pagou com flush draw de valete.
Nenhuma outra equidade adicional, tirando um possível 10 aqui, assim, que completa um straight ainda. Isso aqui eu vou defender. Um flop ok. Jogador bem tight. Muito provavelmente ele vai para c-bet. O range dele já fica bem mais fraco. E aqui é pot. Blocker do 9, top 2, flush draw em 10. Tem bastante fold equity. Uma quantidade razoável de rivers tranquilos aqui para minha mão. Caso leve o call. O aqui é se bater paus, bater valete, dama rei. E aqui é check por valor, né? Não tem por que eu betar, eu acho que não leva o call de mãos piores aqui. Ele fez o slow play com 8-9. Ok. Só fold. Aqui um open do botão. Um double suited razoável, uma mão conectada. Mas contra um tribet de um cara bem tight aqui, que tribeta bem pouco, só vou foldar. Se fosse um pouquinho mais conectado, eu daria o call. Só de trocar esse 3 por uma carta mais alta ali. Deixar essa mão mais composta. Um rei double suited, mais um mal conectado. Por mais que esse cara esteja muito short, mas ele é bem tight. Tem um raise baixo, então não vejo porquê. Aqui um bet getting bem tranquilo. A range do small vai ter cartas mais altas. Aqui é pot. Brock, overpair, flush draw. Esse lead é bem ruim pra mim. Eu bloqueio o flush draw de eyes, bloqueio 9, bloqueio 5-5, então bloqueio uma parte grande nos draws do flop. O 9 é off, o valete é off, então ele pode ter uns flush draws em valete que deu call aqui. Não acho que ele vai blefar muito nesse valete. Então é só foldar, infelizmente. Essa é só fold. Essa eu vou abrir de cutoff. Mesmo com esse eyes off. Uma double suited, um par de valete. Fold de EP. Desculpem algum barulho do fundo. Eu moro perto de uma avenida aqui. E eu não sei se no microfone está pegando som de carro e moto que está passando. Defender. Ok. Aqui eu vou para bet fold.
Não vou para check call com esses dois pares de flush draw. Tá bem no meu range aqui de big. Eu só vou dar check. E se ele der check, eu vou dar check de novo. Eu acho que eu só tenho uma street de valor com essa mão. O dama é bom. Diminui os fulls aqui. Agora eu vou vetar. Se vou rodar em fold, eu vou dar só check essa mão. Não tem por que eu dar raise e inflar o pot com ela fora de posição contra o limp. Se eu tivesse no small, eu poderia dar um raise, porque eu tenho a vantagem de tentar tirar o big da mão. Par de 8, broca. Aqui eu só vou dar check de novo, não tenho nenhum blocker relevante. E aqui dá check e levar para showdown. Acho que meus dois pares são bons. Né? Não extraio o valor de nada pior, não tem por que blefar meus dois pares. A range dele é bem fraco, deu 2 checks já. Aqui um outro open. Um bom flop. 2 wraps aqui. Fazer um size alto. Por mais que eu tenho 10-10. Mas eu vou potar também. O 10-10 e o 9 já bloqueei algumas mãos que podem dar call, mas também não vou fazer mais baixo. Porque tem bastante turn aqui que conecta, né? Só fold, GP. Essa aqui eu só abriria com Ice Suited, né? Straddle, stack efetivo ali, menos de 30 blinds. Não tem por que eu dar raise. Fold. Essa eu vou foldar também, não defendo big. Um jogador agressivo, abrindo bastante mãos aqui. O meu HUD bem parecido com o que tem do PP Poker. Contra um jogador como esse eu posso abrir um pouco meu tribet, por exemplo. Aqui se vem gap eu posso abrir o botão. Um raise fold. Os dois blinds são bem tights, às vezes que eles reagirem é força.
Aqui eu vou betar. Tem o blocker do 10, tem uma vantagem de range, tem um backdoor de pulse. Não consigo levar meu par de 10 para showdown também. Não vou conseguir reagir aqui nessa dama de ouro, só foldar. Dá mais contra pot. Aqui par, broca, backdoor, não tem por que liderar, não tem por que dar check call. Só fold. Se tivesse um raise eu só ia de cold call, eu não vou tribetar. E aqui é um raise call bem tranquilo. Um bom flop. Vou torcer para ele betar alto aqui para poder já ir getting. Check. Vou betar 2/3. Bem defendido. Quando ele dá check, acho que ele não tem muitos flushes aqui. A tendência aqui, quando ele tem flush, ele vai betar flop, se betar flop. Então não estou muito preocupado com copas. E agora é só ir all in mesmo. Ele tinha os dois pares, um Wise de blocker. Não sei porque ele deu check flop, check call. Não sei qual que é o plano dele. Se bate o flush, muito provavelmente eu vou pagar ele, porque não tem muita lógica a jogada dele. Aqui eu tô de cutoff, vou abrir essa mão mesmo com 4 espadas, tá bem conectada e o botão é tight. Essa é fold. Posso até fazer um note aqui desse jogador. Isso aqui eu posso dar check, fazer um slow play. Mas vala 8-2. Vala 8-2. Agora eu vou pra bet. Flop foi valete 9-2. Ele foi de check call com as careca. Vou dar essa aqui. Não condeno abrir também. Mas eu abri muitas mãos em sequência. Esse cara aqui tá pegajoso, tá começando a levelar, então eu prefiro foldar. Então, tô fazendo a note aqui. Ele tribetou, fora de posição. Coloquei o naipe do Wise aqui. Deu check call com Wise careca. Cutoff, vou foldar aqui. E o turn foi um 5 off. E ele foi pra check raise. A jogada mais lógica com a mão dele ali era um c-bet bem tranquilo. Ele consegue barrelar no copas, representando o flush, ele tem os dois pares. Ele não tem benefício nenhum em me dar uma free card ali naquele board. Se ele tivesse mesmo o flush, ainda talvez poderia fazer um slow play ali. Mas... tanto que contra a minha mão ali ele estava quase morto. Só foldar aqui do small. Se ele folda, eu vou dar raise aqui contra o big, com certeza. Mas aqui eu não tenho cold call nem tribet com uma mão fraca aqui assim.
Essa eu já prefiro foldar. A jogabilidade dessa eu acho bem pior do que dessa aqui, né? As duas têm 4 suited, essa ainda tem wise, mas a jogabilidade vai acertar flops muito mais marginais do que a outra mão, né? A outra eu consigo acertar uns 2 pares de pontas, uns wraps, né? Flush draw de 7, broca, só fold. Essa eu vou defender o big. Mesmo se ele der call, eu tenho o Ice Suited de um par alto. Não tem por que eu tribetar. Nesse flop é check fold. Aqui não tem por que eu limpar, também não vou dar raise. Então eu só vou foldar. Aqui o pensamento é, se ela não é forte o suficiente para eu dar um raise contra o limp, jogando fora de posição, não tem por que eu limpar, né? E jogar da mesma maneira, essa mesma mão fora de posição, né? Então aqui eu tenho uma mão um pouco mais composta para jogar agressivando, ou eu só vou foldar mesmo. Isso aqui eu vou abrir, botão. Field em geral aqui dessas mesas 2-4 bem durinhos. Aqui o C-Bet. Ok, o 9, tem um flush draw de copas, tem o 2-5, já bloqueei algumas cartas que ele pode ter ali de straight draws. Então eu não vejo por que fazer um size mais alto. Em gap eu vou abrir essa aqui, por mais que tenha o 4-4, o Wise Rei Suited de 7 dá uma ajudinha ali com o 4 e esse jogador é bem tight. Então vou jogar poucas vezes fora de posição aqui. Aqui é só call no big. Duas pontas, um backdoor. Acerta bem aqui o range do big. Não quero levar um check raise aqui. Vou dar esse primeiro call. Eu dei o call, que ele pode brecar muito river quando eu dou call nesse 10. Que eu vou ter uns rei 10 aqui. Eu tô dando call no turn não pelo meu flush, não. Eu tô dando call porque eu acho que eu posso ter valor ainda no Ice Rei, né? E flop eu não vejo por que betar.
Fold aqui tranquilo. Essa mão aqui eu vou abrir do botão. Do cutoff eu já não abro. Aqui, betar, tranquilo. Straight. Um redraw. E eu acho que nada pior me paga. Eles estão gostando de fazer uns slow plays. Aqui eu vou defender HU. Vou dar check. Board mais favorável a ele. E aqui dá check e tentar levar meu 7 para showdown. Não tem por que eu betar flop, acho que compõe mais o range dele, o board de eyes, né? E essa mão aqui dele, eu acho que ele perde valor aqui quando ele faz esse slow play. Tipo, ele não me deu check raise, porque ele não tem força suficiente para check raise, porque ele não tem nenhum redraw. Mas aí ele dá check, ele rola a chance de eu dar check behind e realizar uma equidade de um flush, por exemplo, ou pontas para cima, que ele deixou de extrair. E no river ele não conseguiu betar. Então, tipo, eu perdi o mínimo possível e ele extraiu o mínimo possível porque eu que me auto-extraí valor. Aqui, um jogador bem agressivo. Eu vou dar esse call em posição com rei double suited. Vou dar um check. Eu não betei aqui porque eu vou ter que barrelar muito. Prefiro ver o turn se eu melhoro a equidade da minha mão. Se abre um flush draw, por exemplo. E tem às vezes que eu ainda posso talvez conseguir levar para showdown. Bate um turn aqui, mesmo esse 9, se ele dá check eu posso dar check back. E aí river dificilmente vai ter rivers que ele vai conseguir betar. Então pode ir check check e eu levar para showdown. Por ele ser um jogador bem agressivo, eu posso ter valor na minha mão. Agressivo essa amostragem que eu tenho aqui dele, né? Não tá condizendo com essa aqui, mas double suited eu abriria com certeza. Essa single suited do cutoff eu abro. Aqui eu tô no cutoff, eu vou abrir. O jogador tá fora da mão. O jogador tight aqui na minha esquerda.
Essa é só fold, não tem como defender. Ok. Um board favorável a mim, eu tenho uma dama de espadas, tenho a broca. Aqui eu vou dar provavelmente 3 barris, dependendo do river. Ok. Aqui eu vou pra c-bet. Não vou pra check call com essa mão, com o as e as duas pontas. Então eu vou pra c-bet fold. Aqui eu vou betar. Aqui eu foldo. Como eu já previa, se eu tomo um raise eu vou foldar. Já poderia ter tomado um raise desse jogador. E contra a mão dele eu não tô tão bem. Aqui um jogador tight e acabou se colocando numa situação marginal pelo range pré-flop, né? Do small seria uma mão que eu nem completaria. E ele deu um limp call no meu raise do big blind. E acabou que ele bateu um dos melhores flops com top 2 e flush draw. E se você simular contra a mão do oponente ali, ele não estava tão bem. De cabeça não consigo fazer, né? Mas provavelmente ele está perdendo a mão. Porque ainda lá tem um overpair. Então é um pequeno desvio no pré-flop que gerou um erro cumulativo ali no pós-flop. Aqui eu vou se betar. Tenho vantagem de range, valete, 2 raises que bloqueiam os wraps. Aqui vou pro segundo barril. Não tem por que dar um check back aqui na W7 que favorece o meu range de agressor, né? Mas quando ele reage aqui, provavelmente ele tem um Ice 7 aqui. Ou um Ice Flush Draw. Ice Flush Draw, ok. O flop dele já é bem marginal. Não dizer bem ruim. Ele tem uma broca de um 10, que não é para nuts. E um backdoor de flush draw. Quase nenhum turn ele consegue brigar pela mão. Tirando ouros e o 10. Ainda o ouros ele não tem odds diretas para pagar. Nesse turn aqui é claramente um fold, assim, né? E não tem odds para pagar. Só se ele acredita que o Wise e 9 de kicker dele são bons. O que vai ser na minoria das vezes. Mas é bom ver que jogadores tight no field cometem esses erros, né? Então, que não necessariamente a gente tem que jogar mesas com VPIPs altos, que mesmo os jogadores com VPIPs baixos cometem bastante erros pós-flop. Por mais que eles tenham um range um pouco mais ajustado pré-flop. Aqui, briga de blinds, eu vou abrir esse par de valete. Mais uma vez reforçando, sempre ficar atento quando tem jogadores bem tights à sua esquerda, que você pode explorar um pouco a mais, né? Porque eles vão foldar bastante.
aqui só fold, não tem por que defender. Muito boa aqui no small. Vou tribetar todo mundo. Infelizmente nenhuma ação. Os jogadores, eles são tights e bem passivos, eles praticamente não tribetam aqui, né? Bem pouco. Que é uma informação relevante também, né? Para caso esteja numa mesa dessas, quando você toma um tribet é muito, muito valor, né? Essa aqui em gap eu vou abrir e foldo para caso tome um tribet do small. Teve ação fold. Aqui uma defesa de big tranquila, se um deles abrir. E se ele abrir aqui, provavelmente tem que ser ou fold ou get in. Não tem como dar só call. Dá pra foldar contra esse cara aqui. O primeiro check dele ainda tem alguns flushes. Provavelmente agora eu tô ganhando a mão. O check behind dele ele vai ter uns flushes de rei, de dama, de 10, né? Então não tem por que eu betar no turn. Minha mão não precisa de proteção, nada. Eu quero só levar pra showdown. Não vejo mãos piores, a não ser talvez trinca me pagando, mas são poucas mãos. Aqui eu abro de cutoff. Essa eu não abro. Essa eu só check, não tem por que inflar o pot. Par, brocas, backdoor flush. Agora eu vou betar. Não mais. Ele tá betando contra 2. Mesmo que eu tenha os dois blockers do 10. Mas se ele dá check eu vou potar aqui com meus 10-10. Ainda tenho uma cuidadezinha de duas brocas ali, para caso eu leve um call. Posso até ganhar um valor de showdown, senão eu posso até barrelar river também. Para fazer foldar, por exemplo, um rei aqui da vida que pagou no turn, né?
E de novo eu vou para linha explorativa contra o jogador tight. Uma certa conectividade, double suited. Dá para tentar jogar um pós-flop mesmo que eu leve call. Vou começar dando check. Não é um flop que eu vou betar muito e acertei bem o flop. Check call. Dá check. Que fold. E agora eu vou dar raise. Não dou call porque river pode rolar check check. Aqui eu quero ganhar ação de fulls menores. Poderia até pensar numa linha de lead turn também. Não seria ruim. King Gap eu vou abrir. Você betar, tem a dama de espada, um blocker de par, um backdoor de flush. Um bom turn. Seguir a minha mesma linha de quando você beta e borda e board dobra, tá? Não acho que ele tem rei. Aqui eu vou polarizar. Ele pode ter um improvável rei 3, mas que vai só de call, ele não me dá raise. Aí conseguimos extrair 100%. Fica uma linha que eu polarizo porque eu posso ter muitos bleffs aqui. Uns misseds. Principalmente do flush, né? E como eu acompanho o range dele, que o rei eu não acho que ele tenha, né? E o rei 3 também eu acho um pouco improvável, porque provavelmente ele daria raise no meu turn aqui, com o rei 3. Porque se ele dá check call aqui com rei 3, um river provavelmente vai de check check, né? E ele não consegue dar check raise, e se ele sai de lead é muito estranho, né? Sair de lead, não bate o 8 ele sai de lead, né? Tipo, não fica uma história muito bem contada. Então, para ele extrair valor, ele tem que dar um check raise aqui no 3, né? Ou sair de lead no rei 3, quer dizer. Então, acho que eu tô nuts na mão, praticamente. Aí eu consigo levar call de 3 e 2, 2, 2, rei X, por exemplo. Mais rei desconfiado. Então, sempre pensar em toda a história da mão, como ela foi contada, nos ranges percebidos dos dois jogadores, né? Para poder adequar melhor qual size para fazer, né? Ali o range dele que me dá call river é muito polarizado, né? Porque ou ele tem fulls, ou ele vai me dar um hero call com o rei, né? Então eu acho que essas mãos, elas todas vão pagar o pote. Vou jogar mais algumas mãos aqui antes de finalizar, só para dar um geral. Acho que foi uma sessão bem tranquila.
teve alguns spots interessantes, principalmente em erros dos oponentes ali, né? Concepções de range pré-flop mal definidas dos jogadores mais tights e erros de call em c-bet ali, né? Daquele jogador aqui, principalmente, que me deu um call fora de posição bem marginal. Essa eu vou abrir. E geralmente os erros são cumulativos, né? Quando você erra uma mão pré-flop, ela tende ao erro ir se propagando no pós-flop e só uma bola de neve ali, né? Só ir aumentando. Então, quando você está bem definido o pré-flop, facilita suas decisões no pós-flop. Mas é isso. Vamos esperar chegar o botão aqui nessa mesa número 1 para encerrar. Apesar da mesa número 1 ser de 20 blinds, foi tranquilo, só ficou um jogador aqui short stack atrapalhando, mas por sorte na direita. Se ele tivesse na minha esquerda, provavelmente eu trocaria de mesa. Não gosto de jogar com eles na minha esquerda. Isso aqui é só um fold. Isso aqui eu vou foldar, um jogador tight. Vou estar bem dominado pelo range dele. Por mais que ele esteja do big. Aqui uma mão que geralmente as pessoas pagam aqui, né? Eu opto só por foldar esse tipo de mão no small. No big com certeza eu pagaria, mas aqui no small eu vou foldar. E aqui vamos para a última mão, um rei. Eu vou foldar direto, um jogador com 20 blinds ali, por mais que ele esteja entrando na mão agora, pagando blind. Só vou foldar. Bom, é isso. Espero que tenham gostado dessa segunda sessão aqui de 2-4 e até a próxima.